Unidade 6. Suponha que você está sendo avaliado com relação ao seu desempenho acadêmico. Para tanto, você realizou entregas avaliativas e espera um retorno do docente quanto à nota e devolutiva das entregas realizadas. Quanto importaria para você o seu desempenho? E com relação ao seu desempenho comparado com os demais acadêmicos da mesma sala de aula? E, ainda, quanto importaria verificar a nota que mais se repetiu na sala? Você concorda que a resposta para essas questões são indicadores de desempenho acadêmico que podem auxiliar tanto o acadêmico quanto o professor na estratégia pedagógica? A partir desse contexto, estudaremos, neste tópico, as medidas de posição, também conhecidas como média, mediana, moda e separatrizes, também conhecidos como quartis, como estudado no tópico 2 desta unidade. As medidas de posição são técnicas estatísticas que permitem uma avaliação descritiva de um conjunto de dados de uma amostra. Silva, Grans, Silveira, 2018. Como estudado no tópico 1 e em partes do tópico 2, você pode perceber que há variáveis qualitativas, e também gráficos, como por exemplo o histograma, que não tem a finalidade de verificar medidas de posição, mas apenas a frequência e sua distribuição de dados. Do contrário, as variáveis quantitativas permitem uma análise das características descritivas da amostra. Crespo, 2017. Medidas de posição. As medidas de posição têm o propósito de avaliar os valores que ocupam as posições centrais de um rol de dados. Crespo, 2017. Silva, Grans, Silveira, 2018. Para tornar mais clara sua aplicação, sugerimos retornar no subtópico 2.5 gráfico de caixas ou boxplot do tópico 2, pois este integra todas as medidas de posição em uma representação gráfica. Na sequência, serão abordados a média aritmética, mediana, moda e separatrizes como principais medidas de posição central. Média aritmética. A média corresponde ao centro de um conjunto de dados. Como um dos principais tipos de média, a média aritmética considera a soma do conjunto de dados de uma amostra ou variável pela divisão da soma da quantidade de dados do conjunto, ou número de casos. Para calcular a média aritmética, utilizasse a seguinte fórmula padrão. Com esse resultado é possível interpretar que a idade média dos entrevistados é de 28 anos. Note que, ao passo que novos indivíduos forem adicionados na amostra, o valor da média vai se ajustando. Portanto, o valor da média aumenta quando inseridos indivíduos com idade acima de 29 anos, e abaixa quando a idade é inferior a 29 anos. Mediana. A mediana corresponde ao valor que se encontra na posição central de uma série ordenada de dados. Crespo, 2017. Em outras palavras, é uma medida de posição importante porque deixa 50% dos elementos da série abaixo do seu valor e 50% dos elementos da série acima do seu valor. Martins, Domingues, 2011, p. 72. O cálculo da mediana variará para número de casos quando ímpar e par. Para situações em que há um número ímpar de elementos, considera-se o elemento central. A fórmula a ser considerada em que n é o número de casos de um conjunto de dados. Martins, Domingues, 2011. Por outro lado, para situações em que o número de elementos for par, então, deve-se utilizar a média para obter o valor da mediana. Neste caso, utilizasse as fórmulas e mais um. Por fim, realiza-se a média dos dois valores. Martins, Domingues, 2011. Para esclarecer a sua aplicabilidade, retomaremos os dados do quadro 11, 25, 30, 32, 40, 25, 20. O primeiro passo é ordenar os valores. 20, 25, 25, 30, 32, 40. Na sequência, devido o número de casos ser par, n igual 6, aplica-se a fórmula e mais um para cálculo da mediana. Primeira fórmula, 6, 2 igual terceira posição. Segunda fórmula, 6, 2 mais 1 é igual à quarta posição. 20, 25, 25, 30, 32, 40. Por fim, calcule a média dos dois valores apontados como valores medianos. Dessa forma, 25 mais 32, igual a 27,5. Portanto, para o exemplo supracitado, o valor da mediana corresponde a 27,5 anos. Agora, considerando a aplicação da fórmula com número de casos ímpar, suponha que os valores da amostra fossem os relatados abaixo. Qual é o valor da mediana? Considerando que há 5 casos, então, o valor central seria o terceiro valor. 5 mais 1, 2 é igual a 3. Portanto, a mediana é de 30 anos de idade. Moda. Denomina-se moda o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Crespo, 2017, p. 41.
É utilizada para destacar o elemento que mais se repete num conjunto de dados. Martins, Domingues, 2011, p. 48. Para esclarecer a sua aplicabilidade, retomaremos os dados do quadro 11, já com os dados ordenados 20.25.25.30.32.40. A moda correspondente no exemplo é de 25 anos de idade, pois é o valor que se repete em maior quantidade de vezes. Caso houvesse uma quantidade maior de dados, sugere-se a elaboração de uma tabela de frequência dos valores para verificar o valor que mais se repete ao longo de um conjunto de dados. Martins, Domingues, 2011. Separatrices. Além das medidas de posição, há outras nomenclaturas importantes para análise de um conjunto de dados. Essas medidas, quartis, percentis e decis, são conhecidas pelo nome genérico de separatrizes ou medidas de ordenação. Crespo, 2017. As medidas de ordenação são utilizadas para fazer cortes ordenados em uma série visando obter informações de um conjunto de dados. Martins, Domingues, 2011, p. 73. Essas medidas estão relacionadas com a mediana, uma vez que a mediana divide uma série em duas partes iguais, 50% abaixo e 50% acima do seu valor. Veja essa representação na figura 26. Por sua vez, conforme apresenta Crespo, 2017, os quartis, percentis e decis têm suas distinções como apresentada a seguir. Quartis divide os valores de uma série em quatro partes iguais, quatro partes de 25% cada. A, portanto, 3 quartis. A, o primeiro quartil, que um valor situado em uma série de dados em que um quarto dos valores, 25%, é menor que ele e as demais três partes, 75%, são maiores. B, o segundo quartil, Q2 coincide com a mediana, Q2 igual mediana. C, o terceiro quartil, Q3 valor situado em uma série de dados em que 3/4 de um conjunto de valores, 75%, são menores que ele, e uma quarta parte, 25%, é maior. O cálculo da posição dos quartis é baseada nas fórmulas, sendo K o número do quartil, N o número de casos de uma amostra. O resultado dessas fórmulas apresentará sua posição em uma série de dados, ok? Lembrando que as fórmulas se aplicam distintamente em situações onde o número de casos for par ou ímpar, assim como realizado no cálculo da mediana. Item decis. Divide os valores de uma série em 10 partes iguais, 10 partes com 10% cada. O cálculo dos decis é baseado na seguinte fórmula padrão, em que d o número do decil, e o número desejado do decil, n o número de casos de uma amostra. O resultado dessas fórmulas apresentará sua posição em uma série de dados item percentil. Divide os valores de uma série em 100 partes iguais, 100 partes com 1% cada. O cálculo dos percentis é baseado na seguinte fórmula padrão, em que π o número do percentil, e o número desejado do percentil, n o número de casos de uma amostra. O resultado destas fórmulas apresentará sua posição em uma série de dados. Para facilitar a compreensão das técnicas de medidas de ordenação, vamos aplicá-las em uma situação real. Suponha que há duas bases de dados, em que uma vai de 1 a 99, ímpar, e a outra de 1 a 100, par. Cada número é apresentado apenas uma vez em cada base de dados. A seguir, são apresentadas perguntas e respostas como exemplo de aplicação dos conceitos acima expostos. Análise de dados em MS Excel. Neste subtópico, abordaremos a aplicação dos conceitos de medida de posição no software MS Excel. Todo esse conteúdo foi visto nos tópicos anteriores. Neste momento, você acompanhará a aplicação de tais fórmulas por meio do uso do software MS Excel. O MS Excel é um software amplamente utilizado para análises estatísticas, incluindo as análises de medidas de posição. A seguir, apresentaremos a aplicação dos conceitos a partir da seguinte série de dados. Por meio das fórmulas. Item mínimo. A fórmula utilizada para cálculo é igual mínimo. Basta inseri-la em uma célula do MS Excel que desejar verificar o resultado. Primeiro quartil. A fórmula utilizada para cálculo é igual quartil. Note que, para aplicar a fórmula, deve-se selecionar os dados da série, e na sequência informar o quartil desejado para cálculo, 1 neste caso. Média aritmética. A fórmula utilizada para cálculo é igual média. Item mediana, ou segundo quartil. A fórmula utilizada para cálculo é igual média. Terceiro quartil. A fórmula utilizada para cálculo é igual quartil. Note que, para aplicar a fórmula, deve-se selecionar os dados da série, e na sequência informar o quartil desejado para cálculo, 3 neste caso.
Máximo. A fórmula utilizada para cálculo é igual máximo. Com a obtenção desses conceitos e aplicações, você estará apto para avançar seus estudos. Destacamos que esses conceitos e aplicações são fundamentais para os conceitos da próxima unidade. Portanto, se necessário, volte algumas páginas para exercitar os conceitos de medidas de posição e análise gráfica e suas aplicações. Bons estudos! Resumo do tópico 6. Neste tópico, você aprendeu que a média aritmética corresponde ao centro de um conjunto de dados. A mediana corresponde ao valor que se encontra na posição central de uma série ordenada de dados. A moda corresponde ao valor que ocorre com maior frequência em uma série de dados. Os quartis são 4 partes iguais de um conjunto de dados. O primeiro quartil refere-se a um valor superior, apenas 25% dos dados, enquanto a mediana corresponde aos 50%, segundo quartil, e o terceiro quartil revela um dado superior a 75% dos dados, porém abaixo de 25% dos valores. Os decis correspondem à 10ª parte de um conjunto de dados, enquanto os percentis referem-se na 100ª parte de um conjunto de dados. Por fim, foram apresentadas fórmulas de cálculo no software MS Excel como meio para agilizar o processo de análise de medidas de posição.